Boa noite. Você está desempregado ou conhece alguém que está em busca de recolocação no mercado de trabalho? Como conseguir uma vaga em meio a tanta concorrência? Hoje convidamos dois especialistas para falar sobre o assunto. O Jornal da UFO está no ar. O mês de junho encerrou com saldo negativo na geração de empregos no Brasil. É o que aponta os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mais conhecido como CAGED, do Ministério do Trabalho. Foi o primeiro resultado negativo em 2018. E para entender melhor sobre esse cenário do desemprego no Brasil e em Uberlândia, nós convidamos hoje aqui no Jornal da UFO o Rick Naves, que é coordenador do Centro de Estudos, Pesquisas e Projeto Econômicos Sociais, também conhecido como CEPS-UFO, do Instituto de Economia e Relações Internacionais da UFO. Rick Naves, obrigada pela presença. Obrigado a você. Obrigada. E aqui ao meu lado também está o professor da Faculdade de Gestão e Negócios da UFA, FAGEM, e também especialista em finanças, o Flávio Barbosa. Obrigada, Flávio. Boa noite. Obrigado. Boa noite por estar aqui. Obrigada. Nós começamos então o jornal de hoje mostrando esse dado importante que o CAGED revelou, essa questão do número de desempregados. Vamos explicar primeiro, Rick, o que é o CAGED, como que esse dado é encontrado e se ele é importante de fato? É um dado muito importante, o CAGED acompanha o fluxo, né, de vínculos ao longo dos meses, então é o cadastro que registra tanto as contratações quanto as demissões, mês a mês as empresas passam esses dados para o Ministério do Trabalho, e então, portanto, é uma medida de fluxo. O dado, qual é a informação? São classificadas como desocupadas na semana de referência as pessoas sem trabalho nessa semana. Então, eles perguntam, é uma entrevista feita a partir dessa planilha e a pessoa responde qual foi a posição dela nos últimos 30 dias, qual era a situação. Então, se ela estava desocupada nos últimos 30 dias, ela vai responder que está desocupada, né? E mesmo se ela já tiver encontrado situação de emprego, se ela for começar um emprego nos próximos 10 dias, ela ainda, então, é registrada como desocupada. Nesse caso, o dado é do mês de junho. Isso. Mas se formos olhar para o momento atual, esse número ainda tem repercussão? Foi um dado que causou bastante estranheza, assim, ele não era esperado porque junho costuma ser um mês positivo, né? Mesmo no ano passado teve um saldo positivo, bastante expressivo em junho, mas que surpreendeu a todos esse saldo de 661 empregos negativos, né? Teve uma movimentação de contratações e demissões em torno de 1.100.000, depois dá para falar precisamente qual foi o montante, em torno de 1.100.000 contratações e mais ou menos o mesmo número de demissões. Mas no final teve esse saldo aí negativo de 661 para todo o país. Em Uberlândia e Minas também dá para fazer um paralelo. Uberlândia teve um saldo nesse mesmo período de 657 demissões, então olhar a dimensão do país e de Uberlândia, né, foi quase o mesmo número, né? Uberlândia amargou a perda de 657 empregos. Minas teve um saldo positivo, com 31.966, o saldo positivo de Minas. Minas é muito impactado pela agropecuária nesse período, né, que contribui bastante, de forma bastante positiva na economia do estado, principalmente puxado por atividades temporárias, e destaca o café, que para a economia de Uberlândia não tem uma participação tão grande. Então, em Minas é um destaque positivo, para Uberlândia a gente não tem o destaque do café, depois dá para falar também um pouquinho quais foram os principais destaques negativos. Ok, a partir desses dados, professor Flávio, como que fica então o mercado, principalmente de Uberlândia, que chegou a essa margem equiparada quase com a margem do Brasil? A gente tem uma situação, um cenário não muito favorável para os desempregados no momento, né? Mas a gente percebe que um setor forte, né, que é o do serviço, uma pessoa bem qualificada e que está preparada, ela consegue na busca de, né, trabalhos, mesmo que não registrados ou mesmo
colocações via internet, né? A gente tem novos empregos surgindo a todo tempo, como os YouTubers ou mesmo um freelancer em marketing digital. Essas pessoas podem se colocar nessa área, né? A gente também tem a área pública, que agora é um momento não muito adequado para se candidatar, afinal a gente tem as eleições e isso impede essa colocação. No entanto, a gente também tem outros setores, como a construção civil, que a gente percebe há uma movimentação interessante e que é promissora nos próximos tempos. Daqui a pouco, então, nós vamos voltar nesse assunto. Nossa equipe foi a um local muito procurado por quem busca emprego, o Cine Uberlândia. Conversamos também com uma recém-graduada da UFO que conseguiu espaço no mercado de trabalho. Olha só. Na foto de formatura em fevereiro deste ano, Laura tem o sorriso de quem concluiu uma etapa. A próxima seria conquistar espaço no mercado de trabalho. Ela conseguiu e trabalha numa agência de comunicação e marketing, mas até chegar lá passou por um período angustiante. Quando eu saí da UF, eu tinha muito suporte. Eu ganhava bolsa de transporte, bolsa alimentação, bolsa moradia, que me ajudava muito, e eu tinha um estágio. Depois que acabou tudo, eu fiquei muito desesperada, porque foram 2 meses à procura de serviço. E como eu sou de outra cidade, eu cogitei até a possibilidade de voltar, porque eu já não estava dando conta. Porque os gastos já estavam pesando, e mesmo eu correndo atrás e fazendo bico e tudo mais, não era o mesmo dinheiro que eu ganhava antes, né? Não era o mesmo suporte, e aí eu fiquei muito desesperada nesses 2 meses. Ela soube da vaga em uma conversa com amigos e se candidatou. O emprego abriu portas para outro trabalho e hoje ela mantém os 2 para se sustentar. Nos 2 primeiros meses eu comecei em meio período. E aí a minha chefe aqui, ela tem uma amiga que tem uma agência no Sul. E aí ela me ofereceu uma oportunidade com a amiga dela. E aí deu certo e está dando certo agora. Mês passado, inclusive, como eu sou meio período aqui, eu tive a oportunidade também de cobrir férias da minha estagiária, que tem aqui, né, nossa estagiária, e agora voltei ao meio período e o outro tempo eu estou produzindo os textos lá na agência no Sul. Ajeitou a vida, graças a Deus. Agora Jesus apertou as contas, tá? Dá para seguir agora. Mas nem todo mundo consegue ocupar uma vaga. Segundo o IBGE, até junho de 2018, 13 milhões de brasileiros estavam desempregados. O Cine, Sistema Nacional de Emprego, fez mais de 33.600 atendimentos a pessoas procurando uma oportunidade em Uberlândia, entre maio e julho deste ano. A quantidade de vagas no mesmo período era de 1.611. Carlos foi de manhã até o Cine, que fica no centro da cidade. Ele está desempregado há 7 meses e tem experiência com faxina. Aos 40 anos de idade, pai de 2 filhos, um de 20 e outro de 17, ele percebe que antigamente parecia ter mais vagas de emprego. Já pus bastante currículo, até agora não tive retorno. Antigamente, uns anos atrás, era até mais melhor, né? Mas uns anos para cá, eu vou te falar, caiu bastante o mercado de trabalho. Em Uberlândia, a escolaridade parece ser cada vez mais exigida. Entre maio e julho de 2017, havia 192 oportunidades de emprego que não exigiam escolaridade. Esse número caiu para 26 em 2018. Este ano, também no período de maio até julho, das 1.611 vagas disponíveis, 1.070 exigiam pelo menos ensino médio completo. Lá em 2017, no mesmo período, não havia vagas com exigência de pós-graduação. Já em 2018, 15 exigiam especialização e 12 solicitavam doutorado. Mesmo que esteja difícil, a saída parece ser continuar tentando. Com certeza, uma hora dá certo, hein? É isso mesmo, em meio às dificuldades é importante manter o otimismo e também ser criativo, Flávio. Por exemplo, focar no empreendedorismo. Isso é uma das alternativas interessantes, né? De todas que a gente apresenta agora no momento, além de você, né, como desempregado, né, almejar sua própria renda, né, de forma autônoma, é uma das grandes alternativas, né? A gente tem que lembrar que no momento em que você fica desempregado, você tem que estar preparado para se sustentar durante um tempo. O que se sugere é que em torno de 6 meses
o equivalente ao que você tem de salário por 6 meses, você deixa de reserva para justamente nesses momentos que você precisar, de repente, de uma qualificação, de uma especialização, você venha utilizar essa reserva justamente para não ter nenhuma ou se embrenhar em meio às dívidas, né? Oportunidades também como microempreendedor, né? Atuar de forma independente ou mesmo com um auxiliar ou um parceiro nas suas atividades é uma alternativa para quem trabalha com atividades de baixa renda, né? As tecnologias vêm a ser uma ferramenta essencial para quem está na área de serviço. Então, se preparar com a utilização de ferramentas desse tipo, partindo para a área de empreendedorismo, a gente tem uma gama enorme de atividades a serem exploradas, né? E entre outras que a gente pode falar, como por exemplo, de repente, percebeu que pode se apoderar de uma franquia, que é um serviço mais que você tem uma sustentabilidade em termos de gerenciamento, que você pode especializar e conhecer o ramo ao mesmo tempo em que você está empreendendo. Ok, são dicas muito importantes. Outro dado também que nos chama a atenção é o seguinte, Rick, que segundo o IBGE, também no período de julho, cerca de 13 milhões de brasileiros desempregados. Esse dado do IBGE ele também é importante em comparação à CAGED. Você pode explicar para a gente melhor? Sim, Gislaine, esse dado é bastante importante. No início, quando falei sobre desemprego, né, o conceito de desemprego aberto, né, que são as pessoas desocupadas, que eu fiz referência no início do programa, que é a pessoa que está procurando emprego, que procurou por emprego nos últimos 30 dias e não encontrou, né? E que mesmo vislumbre uma oportunidade, na semana de referência ele estava na condição de desempregado. Fiz menção às pessoas desocupadas, né? Quando falava do CAGED, mas o CAGED é apenas o cadastro de contratações e demissões acompanhado pelo Ministério do Trabalho, né? Então, a assinatura de carteiras. Nesse caso do IBGE, o IBGE é uma fica? pesquisa. O IBGE ele faz a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, é a PNAD. A PNAD ela é feita em capitais e regiões metropolitanas, então Uberlândia não é contemplado com essa pesquisa, né? Então, quando a gente vai falar, portanto, de desemprego, a gente está falando Nível nacional. a nível nacional ou a nível estadual. Uberlândia a gente não tem esse acompanhamento, então a gente tem um acompanhamento dos vínculos, né, que dá para fazer uma inferência sobre o momento também, porque a gente conhece dados da RAIS, que é o Relatório Anual de Informações Sociais, que mostra o estoque. Aí, a partir do estoque das flutuações mensais, a gente consegue inferir alguma coisa de desemprego também. Agora, esse dado do Brasil, ele é bastante preocupante. Se a gente pegar aí a evolução desde 2012, a gente está com estoque agora em 2017 de 12,7 milhões, né? Agora chegou a 12,3%, em torno de 13 milhões já de desempregados, e isso é algo bastante preocupante, assim, principalmente num período que gerou-se muita expectativa sobre reforma trabalhista, os frutos que delas seriam advindos, e a gente vê que a economia amarga, a sociedade amarga ainda um quadro bastante preocupante, né, com desemprego bastante alto e sem uma expectativa próxima de melhora, né? Quando a gente olha, porque o emprego, ele não é uma medida em si que políticas surtam efeito direto, ele é mais uma consequência. Então, primeiro você precisa alavancar a economia, você precisa sinalizar investimentos, os decisores, as pessoas, os empresários precisam se sentir estimulados e decidir investir. Quando ele decide investir? Quando ele já utiliza parte da sua capacidade instalada e essa capacidade instalada já está aquém da necessidade. Então, ele olhando e vislumbrando um cenário positivo, ele toma uma decisão de investimento e, portanto, contrata-se mais trabalhador. Então, é um efeito demorado, assim, e depende de vários desdobramentos na economia. Não é uma ação imediata do governo que já sinaliza contratações no setor privado. Isso. Então, para a gente conseguir reverter esse quadro, vai ser algo bastante longo que vai precisar de bastante energia do governo e da sociedade também.
Certo. Isso, e complementando esse belo comentário do Rick, a gente tem os dados do último boletim Focus, que foi solto há poucos dias, né, no dia 3 de agosto, que solta um IPCA em torno de 4,11% para esse ano, um PIB, um crescimento de 1,5%, se a gente perceber o que a gente tinha de resultado anterior, né, e $1 na casa de 3,70. Se a gente estender isso para um período futuro, que faz essa pesquisa do Boletim Focus, ele tem uma expectativa de manutenção de todos esses indicadores, exceto o PIB, que vem de acordo com o que o Rick falou, porque o PIB ele diz que vai para 2,5%, mas mesmo assim é uma promessa de muito longo prazo. E então, se você pensa num crescimento de 2,5% no longo prazo, nosso crescimento é lento. Então, é necessário que a gente se qualifique e esteja bem atento a esses indicadores, né, na questão do desemprego. Ok. Após o intervalo, você confere as vagas do mercado de trabalho. O Jornal da UFO volta já já. Precisa de emprego? Então fique ligado nas vagas do Cine Uberlândia. Vaga para auxiliar de limpeza. É preciso ter experiência de 6 meses na área e ensino fundamental. O salário é de R$ 954. Tem oportunidade para motorista entregador. É necessário ter 6 meses de experiência, habilitação D e ensino fundamental completo. A remuneração é de R$ 1.637. Vaga para cozinheiro. A remuneração é de R$ 1.200. A empresa exige 6 meses de experiência na área. Ensino fundamental completo. Oportunidade para analista de logística. É necessário ter ensino médio completo e 6 meses de experiência. O salário é de R$ 954. Também tem vaga para torneiro mecânico. É preciso ter ensino fundamental completo, carteira de habilitação A e 6 meses de experiência. A remuneração é de R$ 1.800. Voltamos então com a nossa conversa sobre o desemprego no Brasil e Uberlândia, como está esse cenário. Falando nisso, Rick, tem algum setor que conseguiu ajudar um pouco mais a estabilizar o quadro de empregos no Brasil, até mesmo em Uberlândia? Gislaine, em Uberlândia, dá para destacar como as principais perdas de ocupações de postos de trabalho, o setor agropecuário, em maio e junho, né? Nesses 2 meses, foi um setor que em maio perdeu 385 postos, em junho 478. Agora, os destaques positivos, em junho, o comércio contratou teve um saldo positivo de 59 contratações e a construção civil de 75. No país, o comércio, de forma diferente, teve queda, tanto a nível estadual quanto a nível nacional, e agropecuária, tanto no estado quanto no país, tiveram saldos positivos nesse período, que mostra algo bastante curioso, assim, por exemplo, que eu disse lá no início, que em Minas o café nesse período é um destaque positivo. Uberlândia tem uma baixa participação de pessoas ligadas
cafeicultura em termos proporcionais. E o que mais contribuiu de forma negativa, dá para recuperar o dado aqui, é a produção de sementes certificadas. Somando, maio e junho foram 492 vínculos perdidos nesse setor. Números que são nessa preocupantes. Atividade. Isso. É algo sazonal também. O ano passado a gente notou que nesse período aconteceu mesmo. Então é algo que vem acontecendo ao longo do tempo, que contribui para esse efeito negativo no saldo de empregos de Uberlândia, que não foi contraposto por outras atividades que geraram os números positivos, que foram bastante fracos ainda. Professor Flávio, diante então desses dados que são preocupantes, como que a população pode lidar com isso? Quem está empregado fica firme ali na sua vaga e quem está em busca, no caso seria o estudo, uma pós-graduação, talvez uma solução para conseguir se recolocar no mercado? Como é que o senhor analisa? Isso, são situações em que a gente pode se dedicar mais um pouco aos estudos, né? Se a gente observar que a média salarial de quem começa com a graduação, né, já é praticamente o dobro de quem tem até o ensino médio, você já percebe uma diferença substancial. Então, para quem não tem graduação, né, não fez um curso superior, de repente há uma oportunidade de pleitear uma vaga no mercado mais especializado, mais qualificado, que pode trazer esse resultado, né? Mesmo para quem vai empreender, né, de repente um curso de administração de empresas pode ser uma boa saída. E aquele que já tem uma graduação, uma pós-graduação especializada em gestão, justamente para atuar como o dono do seu negócio, né, também pode vir auxiliar dessa forma, né? Se a gente observar a questão dos futuros empreendedores, né, ele vai precisar entender bem da área financeira, até porque os investimentos, a perspectiva, voltando ao Boletim Focus, né, é de que a Selic, que é a taxa básica para a gente taxar alguns investimentos, vai sair do 6,5% atual para um futuro de 8%. Ou seja, agora nós temos uma possibilidade interessante de financiar novos empreendimentos, mas que isso no futuro venha a ser um pouco mais pausado, né? Mas mesmo assim ainda permanece uma atratividade dentro do mercado brasileiro. Nós vimos na reportagem no primeiro bloco um senhor comentando que parece que no passado havia mais vagas. Hoje realmente não é só impressão, de fato o número de vagas caiu e muito no mercado brasileiro. A gente observa, né, uma era que a gente chegou a ter em torno de 6%, né? Se a gente utilizar a taxa atual, a metodologia atual de medida do desemprego no Brasil, algo em torno de 6%. E hoje nós estamos com o dobro disso, é uma sensação muito grande, né? Até por muitos é reconhecido como 6% uma taxa de rodízio, não é nem considerado desemprego. Então você saía de um emprego e em questão, né, de mal acabar o seu seguro-desemprego, você já está empregado novamente. De você não ter a necessidade nem de ter que usufruir de todo esse seguro. Então, realmente a sensação é um fato que abrange todo brasileiro. Certo. Rick, a expectativa, já finalizamos o primeiro semestre do ano, agora no início do segundo. Como que a economia busca responder, então, até o final do ano, para que as pessoas que estão desempregadas consigam uma nova chance no mercado de trabalho? O que você acha? É um quadro bastante desafiador. Assim, acho que o principal é manter a esperança. E a gente já, no passado recente, tivemos uma época bem melhor. Citar o dado aqui que o professor Flávio mencionou, em 2014 tínhamos uma taxa de 6,8% de pessoal desocupado e agora a gente já está com essa taxa aí, então, de 12,3%, essa taxa quase que dobrou. Então, como dar vazão a tanto pessoal desocupado, né? Como buscar o desenvolvimento econômico com um ativo tão importante quanto vidas, né? Trabalhadores aí, um estoque enorme de pessoal querendo se inserir no mercado de trabalho, pessoal cada vez mais qualificado em busca de oportunidades. Então, não tem uma fórmula mágica assim, mas eu acho que
se a gente olhar para trás e ver os caminhos as alternativas, opções que tomamos no passado, eu acho que elas apontam também alguns rumos que devemos tomar. Novas opções, tipo reforma trabalhista, algumas reformas são citadas aí como boias de salvação, é muito necessário pensar com cuidado, ver os prós e os contras de cada uma dessas decisões. Algumas decisões são tomadas de forma talvez que me parece atabalhoadas, assim, que acaba vendo muito só o aspecto positivo, um excesso de otimismo que depois ele não vem se confirmar. Por exemplo, a reforma trabalhista mesmo, assim, muito se esperava dela e a gente vê que até agora ela prometeu para esse ano 1,5 milhões de empregos e a gente vê que pelo jeito não vai colher. Vamos aguardar. Até o fim do ano, esperamos que os resultados sejam melhores, né? Com certeza. E, professor Flávio, você comentou há pouco sobre o custo de vida, por exemplo, de 6 meses é o ideal, o custo de vida para cada um desses meses que a pessoa guarde, poupe, para poder, em caso de desemprego, se sustentar sua família. Seria uma opção também, além de poupar, aprender a investir esse dinheiro? Nós temos opções, por exemplo, Tesouro Direto, entre outros. Dê algumas dicas para quem está nessa situação, professor. Sim, com certeza, né? Diante do cenário que a gente tem no momento, se a gente olhar a grande perda que ocorreu com a nova reforma trabalhista para o trabalhador, a necessidade dele investir parte do seu rendimento é fundamental, né? Se a gente olhar para economias como o Japão, onde não existe aposentadoria, né? Como essas pessoas sobreviveriam depois que encerrar a sua carreira profissional? Então, muito bem, a gente aqui brasileiro não tem esse costume, mas é necessário agora cada vez mais que a gente desenvolva a educação financeira, saiba como investir, e nós temos, né, muitas oportunidades e muitas formas de fazer isso. O Tesouro Direto é uma ferramenta promovida pelo governo brasileiro, inclusive o Brasil é conhecido como, né, o país da renda fixa, porque é um dos melhores rendimentos de renda fixa no mundo, onde a gente tem pouquíssimo risco. E fica a dica para quem tem seu dinheiro na poupança, né, que em termos de receio de não receber o dinheiro que tem na poupança, se você tem algum, o Tesouro Direto tem os mesmos receios, as mesmas premissas. Então, entre a poupança e o Tesouro Direto, qual escolher? Sempre, em qualquer situação, vai ser o Tesouro Direto. Ele sempre vai estar à frente da poupança, por uma perspectiva tanto do investidor quanto do governo brasileiro, que necessita desses investimentos para poder fazer com que o Brasil cresça em termos de infraestrutura, educação, saúde, entre outros mais. Ok, professor Flávio, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. E obrigada também pelas informações. Obrigado. Será que o frio continua? Veja na previsão do tempo. Quarta-feira chuvosa nas cidades da região. Em Uberlândia, o dia tem temperaturas amenas e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima de 18 e a máxima de 30 graus. As pancadas de chuva chegam também em Patos de Minas, com temperaturas entre 18 e 30 graus. Monte Carmelo segue sem chuva, porém o tempo permanece nublado, mínima de 15 e máxima de 30 graus. Chove também em Ituiutaba, porém as temperaturas ficam mais elevadas, mínima de 19 e máxima de 33 graus. Clima seco e tempo nublado em Araguari, a mínima é de 18 e a máxima 27 graus. No domingo, dia 12, vai ser comemorado o Dia dos Pais e a nossa equipe preparou uma homenagem especial. Esta semana vamos exibir depoimentos que mostram o amor por aquele que é considerado um grande amigo. Eu gostaria de parabenizar todas as mães, que são as verdadeiras mães e pais, e desejar a elas muitas forças, porque eu também sou uma mãe e me sinto muito feliz e realizada com o que eu faço para o meu filho. Então, feliz Dia das Mães! Primeiramente, eu queria dar parabéns pelos Dia dos Pais para meu pai e para todos os pais do Brasil e dizer que ele foi sempre
sempre me guiou para as melhores coisas, para eu tentar seguir o caminho certo. E é isso aí. Um abração a todos os pais do Brasil. Hein? Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer mais uma vez os nossos participantes, professor Flávio e também Rick. Obrigada e voltem sempre ao Jornal da UFO. Obrigado. Boa noite. Esta edição de hoje termina por aqui. Fique agora com o Jornal Minas em Rede, segunda edição. Uma ótima noite para você.